E é sempre eu que agradeço a oportunidade do estudo. Como a nossa irmãzinha já disse, né, o tema é escândalo e nós. E esse tema, toda vez que eu estudo, né, o tema, eu também aprendo muito. E eu sempre falo que o estudo ele vem primeiro para mim, para depois eu transmitir para vocês. E eu espero que o aprendizado dessa noite ele venha clarear muito do que é o escândalo, porque para mim clareou muito. Porque a gente faz ideia de que escândalo tem um único sentido. E eu descobri que não, que a gente tem dois sentidos de escândalo. Claro. Microfone? Tá. E a gente tem no Evangelho de Mateus o escândalo que Jesus nos fala, né? Eu vou ler o Evangelho aqui e a gente vai refletir sobre ele na sequência, tá? Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creia em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó e se submergesse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se tua mão ou o teu pé te escandalizar, corte-o e o atire para longe de ti. Melhor-te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranque-o, tire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos a serem lançados no fogo do inferno. Essa passagem de Mateus é uma passagem dura, né? Quando a gente lê a primeira vez, a gente fica sem a reflexão, a gente entende assim, nossa, por que o nosso mestre trouxe algo tão duro? Né? E a gente vai entender que não. O escândalo, ele tem duas vertentes. Tem o escândalo comum, que a gente conhece, que é aquele escândalo que a gente está acostumado, né? Do Ibope, que dá notícia, aquele escândalo que as pessoas não querem que a gente saiba, por exemplo, eu faço uma coisa errada e as pessoas, não, eu não posso falar o que elas vão pensar de mim, eu não posso assumir a minha postura porque o que os outros vão pensar. Esse é o escândalo moral. E Jesus fala que esse tipo de escândalo é como se fosse a parte do evangelho do túmulos caiados. Vocês lembram dessa parte do evangelho? Que ele é lindo por fora, branquinho, limpinho, mas por dentro é todo podre. Isso é um escândalo. E tem um outro escândalo que a gente, pelo menos para mim, foi novo, no sentido de tudo que eu já estudei, que é o escândalo evangélico. Vocês conhecem esse escândalo? Vocês já tinham ouvido falar? Eu também não. E é desse escândalo que o Jesus fala nesse evangelho. Sabe? É desse escândalo que a gente vai trabalhar, é nele que a gente vai dar foco hoje. Porque, para mim, escândalo era escândalo, né? Quando a gente fala escândalo, não. É importante que venha o escândalo, porque o mundo precisa do escândalo. Mas o escândalo evangélico, ele é baseado em algo que a gente tem contato todos os dias. E a gente não sabe nomear como escândalo. Alguém se arrisca a falar o que seja um escândalo? Vamos lá. O escândalo, ele pode ser discernido com a gente às vezes burla ele, tipo, foi um tropeço, eu errei por causa de uma queda, essa imperfeição minha eu trago de outra vida. Todas as nossas mazelas são consideradas por Cristo escândalo. Olha para você ver, esse escândalo que ele fala aqui é o escândalo da gente olhar com maledicência para o nosso irmão, é o escândalo da gente desejar a mulher ou o homem do próximo, é aquele escândalo quando eu minto, quando eu omito,
Esse é o escândalo evangélico. E é esse escândalo que o nosso Mestre Jesus fala no Evangelho. E agora, olha, volta para o Evangelho e analisa as linhas quando você olha para ele com esse tipo de escândalo. Não muda o foco? Não passa a ser algo tão duro quando a gente quer, porque quando ele fala assim, arranque os olhos. Se a gente fosse levar ao pé da letra, eu acredito que ninguém aqui tinha mão, ninguém tinha pé e ninguém tinha olho aqui hoje, né? Mais ou menos isso. Mas o que ele está dizendo? E aqui, quando a gente lê, se a gente voltar no Evangelho, olha que legal. Porque quando a gente lê a primeira vez, a gente fica até escandalizado, né, com a fala do Cristo, né? Existem outras passagens do Evangelho que a gente também pode considerar escândalo, né, do Cristo, porque Cristo vem e fala assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim jogar pai contra filho. Isso também é um escândalo, se você for olhar no contexto da época. Mas que escândalo que é esse? Ele está dizendo o seguinte, eu estou julgando o mal contra o bem. Eu quero que o bem prevaleça. Mas para isso, a gente tem que ir lá no fundinho e cavucar lá na raiz. Para vocês entenderem o que Cristo está dizendo quando você quer, corte a sua mão. Ele está dizendo o seguinte, para você não ir lá, por exemplo, vou roubar. Então é preferível que eu não tenha mão, porque aí eu não vou roubar. Né? É muito simples você olhar por esse contexto. Mas aqui no Evangelho ele fala no seguinte texto, olha só. Se tua mão ou teu pé te escandaliza, corte e atire para longe. Melhor entrar na vida, olha para você ver, na vida. Ou seja, aqui ele fala da reencarnação. Quando a gente vem para cá, muitas das vezes a gente não entende por que uma criança pequenininha nasce sem uma mão, sem um olho, ou sem um pezinho, ou porque determinada pessoa em determinado momento sofre um acidente de carro e tem que amputar as duas pernas. Ele está dizendo que é melhor que a gente escolha essa prova de nascer com essa deficiência física para que a gente não cometa o escândalo. O escândalo contra quem? Contra nós mesmos. Tem uma história de Humberto de Campos, não sei se vocês conhecem. Humberto nos conta o seguinte, que em determinado momento, uma mãezinha amava muito o seu filho. Eles frequentavam uma casa espírita. Uma casa espírita, ela era a trabalhadora da casa espírita, e em um determinado momento, o seu filho amado, querido, que ela trazia ao coração, começou a ter uma doença degenerativa e perdeu os jogos das pernas. Isso logo quando ele entrou na adolescência para a fase adulta. E aí Humberto de Campos nos conta no livro que a mãezinha orava muito, pedia muito por ele, falava assim, mestre, por favor, restaura o andar do meu filho, restaura as pernas do meu filho, para que ele possa caminhar junto comigo e fazer com que a gente cresça o teu evangelho. E Mestre Jesus, na compadecência dessa prece, um belo dia, esse rapaz ele levanta e anda. A mãe estava na cozinha tomando um café e ele chega atrás dela e vem andando. E a mãe ficou muito feliz, abraçou, os dois sentaram, tomaram café junto, agradeceram a Deus, rezaram juntos e o tempo foi passando. Esse menino começou a sair e a mãe determinava um horário, ele não voltava no determinado horário. Às 10, né? Quem é mãe de adolescente sabe, 10 horas, não voltava às 10, voltava às 11. Aí, alguns dias se passaram, ele tornou a sair, só que dessa vez ele não só voltou tarde, como ele também voltou bêbado. E alguns tempos foram passando, e aí em vez de ele voltou bêbado e ainda voltou drogado. E a mãezinha dele rezando, falando, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Aí um determinado dia, passaram-se alguns meses, esse rapaz volta para casa bem de noite, a mãe não tinha dormido, né? Esse Humberto Campos conta com detalhes a aflição do coração, o desejo, poxa, o filho dela estava ali com ela, né? E aí acontece todo esse contexto, e ele chega por volta de umas 6 da manhã, e quando ele chega, a mãe pergunta, meu filho, o que houve? Isso são horas. E ele não aceita o questionamento da mãe e bate na mãe.
E Humberto de Campos conta que ele entra para o quarto e a irmãzinha, né, mãezinha dele, entra para outro quarto e ora. E ela fala: mestre, eu não quero mais que seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. E esse rapaz, conta Humberto de Campos, que passaram 2 dias, ele não mais andou. O que Humberto de Campos nos traz com essa mensagem? Que muitas das vezes que aquilo que a gente tem como sendo algo como castigo, nada mais é do que a misericórdia divina agindo em nós. Porque se a misericórdia divina não trabalhar do jeito dele, coisas piores, escândalos irão acontecer. Eu achei esse caso belíssimo quando eu fui estudar sobre escândalo. E ele retrata muito bem isso do Evangelho. Esse escândalo que é o escândalo evangélico. Da gente questionar as nossas imperfeições, porque nós temos dentro de nós o bem e nós temos o mal. Quando a gente cultiva o bem, a gente preserva as nossas virtudes. Porque todos temos virtudes. Lembra daquele evangelho das virgens que esperavam do noivo, que foi encontrar com a noiva e que teve as mulheres que tinham, aquelas mulheres que estavam, as insensatas e as prudentes. As insensatas, elas não tinham azeite suficiente para acender as velas e as prudentes tinham, né, no evangelho de Jesus. E aí o que mostra isso? Que aquelas que tinham azeite, aquelas que tinham a virtude, mantinham a oração acesa, mantinham a atenção acesa no Cristo e não permitia que a maldade se reinasse entre eles. Então é isso que o nosso Mestre Jesus aqui fala. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-vos longe de vós. Porque é melhor que eles não estejam com a gente para que eles não sejam dictos de escândalo. Então, no sentido do evangélico, a gente precisa entender que é tudo que tem um efeito moral nas nossas vidas. Um efeito moral. Então, e tem aquela outra parte que Jesus fala assim: mas é preciso que haja escândalo no mundo. Então, como que a gente justifica isso? Se o escândalo, a gente tem que cortar a mão, pé, a gente tem que arrancar pela raiz, mas no mesmo evangelho Jesus fala pra gente: mas é preciso que haja um escândalo. Não existe um contexto diferente? Por que o escândalo tem hoje? Por que a gente precisa conviver com o escândalo? Porque a gente está no mundo de provas e expiações. Se a gente estivesse no mundo regenerado, o escândalo não fazia perfeito. Mas, Mônica, como que justifica isso? Vamos pegar a história recente do nosso cachorrinho lá do sul, da orelha, né? Que todo mundo, eu acredito que saiba dessa história. Então, você acha mesmo que um Deus que é bom permitiria que esse tipo de escândalo acontecesse? Que falasse assim: olha, esses meninos vão nascer no planeta Terra com a predisposição de, em determinado momento da existência deles, se juntar, torturar um cachorro até a morte, a ponto de criar uma comoção nacional para que as pessoas olhem para isso? Você acha mesmo que alguém viria com essa predisposição de fazer o mal? Você acha que no plano espiritual foi criado alguém para poder falar assim: não, aqueles meninos, o mal vai existir nesse determinado momento? É claro que não. Ele só existiu naquele momento ali, porque o que o Emmanuel, nosso amigo Emmanuel, nos diz através de Chico? Que o mal, ele não existe. O mal é a ausência do bem em nós. Então a gente precisa analisar o contexto onde aquelas crianças foram criadas. Por que tem crianças que são tão amorosas e outras não? Aquele escândalo foi importante? Foi importante por quê? Porque tem pessoas hoje que não olhavam para cachorro, que nem sabiam que era ruim maltratar cachorro, que se mobilizaram. Existiu um propósito maior divino, ou seja, a espiritualidade, Deus usou daquela situação, daquele recurso, para poder mobilizar e trazer algo melhor. Mas e se... Vocês já pararam para pensar? E se não tivesse o mal? Se não tivesse o escândalo? Como seria? Deus com certeza acharia outra forma de fazer com que a lei dele viesse aqui.
Então a gente precisa entender que a gente não nasce com a predisposição de fazer o mal. Pelo contrário, a gente não nasce na predisposição de fazer escândalo, de vir para cá e trazer as nossas imperfeições e falar assim, não, é porque vai saber, na outra vida fulano deve ter feito muito mal, por isso que ele é injusto comigo hoje. Não, a gente fica arrumando desculpinha para os nossos pequenos escândalos. E a gente precisa parar com isso. Por exemplo, vocês acham mesmo que Judas Iscariotes ele veio com a missão de trair Jesus? Não, Judas ele não veio com essa missão. Tanto é que a ideia de Judas aqui na Terra, o que Judas queria? Ele queria que o reino de Deus avançasse com a velocidade que o reino romano agia. E ele achou que, fazendo o que ele fez, vendendo Jesus, que em troca disso o reino seria dado a Jesus. Ele não veio com a ideia, não, você vai trair, você vai dizer não, você vai ser aqui. Lógico que Jesus, ele percebeu que isso aconteceria, pela grandeza do Espírito que ele é. Mas Judas, ele não veio com essa proposta. Tanto é que o livro deixa muito claro, aquela hora na ceia que ele fala, Jesus fala para eles assim, quem junto de mim encostar na vasilha de pães, vai me trair essa noite. Os dedos de Jesus e de Judas se entrelaçam nas vasilhas de pão. E aí Jesus olha para Judas olha para Jesus nos olhos e fala, Cristo, sou eu que vou te trair? E aí Jesus responde o que para Judas? Tu dizes. Ou seja, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Ele só entendeu a repercussão. Olha a maledicência por trás daquela. Judas foi com uma atitude positiva, mas a repercussão que aquele escândalo trouxe resultou no quê? Na morte do Cristo. Tanto é que ele não deu conta da prova. O que Judas faz assim que Jesus é crucificado? Suicida. Entende? E Jesus é tão misericordioso que ele ressuscita 3 dias depois, sabe para quê? Para resgatar Judas lá no purgatório, lá no umbral, porque ele ficou louco. E só depois que ele tem certeza que ele encontra Judas, ele tem certeza que Judas vai ficar bem, é que ele retorna e ressuscita. Olha a grandeza. Então, Jesus ele não contava com isso. Então, já que Judas vai trair, já que Judas veio, ele traiu, o que ele esperava de Judas? Que Judas entendesse que aquilo... E aí vem uma outra parte do escândalo, que a gente não percebe no dia a dia. É a falta do auto-perdão. A gente não se perdoa pelas nossas imperfeições. Quantas vezes a gente fica amargurando aquilo o tempo inteiro e fica remoendo, em vez de liberar e soltar. Sabe? Eu falo assim, que toda vez que eu venho aqui, eu fico esperando o que vai me acontecer durante a semana para me testar se eu estou preparada para vir falar com vocês. Eu já falei isso para vocês aqui uma vez, né? Da outra vez foi aquele caso da minha vizinha, que eu tive problema, porque ela não queria deixar eu levantar o muro. Para quem não sabe, eu tenho uma vizinha do lado, e aí entrou ladrão lá em casa 10 vezes na minha obra. E aí, na época, ela ficou brigando que não podia levantar o muro não, porque se levantasse o muro, o ladrão ia para casa dela. Eu falei, gente, mas tá tudo bem, cada um com o seu processo evolutivo. E aí, da outra vez que eu vim falar do perdão. E por incrível que pareça, eu lembro que eu ficava com aquela mancha aqui no coração, que eu falava assim, meu Deus, como que eu vou falar do perdão se eu ainda não consegui, limpar essa coisa com a minha vizinha? Aí, como que não foi? Aí chega um Mercado Livre, vai, entrega uma mercadoria minha para ela bate no meu portão e me entrega. Eu falei, tá entendido, aí perdoando. E essa semana de novo. E eu falei, gente, como assim? Só que dessa vez foi ao contrário. Dessa vez bateram no meu portão para entregar uma mercadoria para ela. Só que ela realmente é uma pessoa bem complicada no sentido da convivência, assim. E aí ele tentou entregar para a vizinha do lado da casa dela, assim, porque tem minha prédio e tal. E aí o moço bateu no telefone, você recebe? Não, eu recebo. É porque a outra ali não quis receber,
Porque ele falou que ela é muito ruim, que ela trata todo mundo mal, que ela xinga todo mundo mal. E ele começou a falar horrores dela. Aí na mesma hora eu lembrei, Mônica, ao escândalo. Não reforce o que ele está dizendo. Porque eu podia muito bem virar e falar assim, realmente, ela é difícil, ela é uma pessoa complicada, eu também não vou receber. Só que eu lembrei, eu falei, gente, olha Deus me testando. Porque a fala é um escândalo. E aí eu recebi, fiquei calada, falei, não, vamos abençoar ela, né? Já deu tudo certo, mas ele saiu possesso, porque ninguém quis receber a mercadoria dela na rua. Eu recebi, mandei uma mensagem, falei, olha, tá aqui em casa, pode buscar, tudo bem e tal. Mas olha como que Deus, ele vai usando dos recursos que ele tem para poder chegar na gente. Sabe? Porque existe uma fala que eu não sei se vocês conhecem, que aí a gente já entra no escândalo, que é o escândalo do senso comum. Que é aquele escândalo da repercussão, do ibope, que dá notícia. É aquele escândalo que se a gente escutar um barulho ali de um carro batendo, levanta todo mundo e vai na janela para ver o que está acontecendo. É ou não é? É aquele escândalo que você passa com um acidente na rua, tá todo mundo filmando, mas não tem coragem de ir lá e tirar o cara. É aquele escândalo que você pega o telefone, mãe, você não sabe o que está acontecendo aqui na rua. Esse é o escândalo comum. Esse não é o escândalo do evangelho. Mas o escândalo comum, ele só se dá por quê? Porque o escândalo evangélico veio primeiro. Porque nós não cuidamos das nossas imperfeições. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um caso que acho que vocês devem ter contado. Essa história, eu lembro de quando eu era menina, o pessoal contava lá na escola. É uma história de um rapaz que ele vivia numa cidade, muito bonita a cidade, né? Tinha uma igreja muito linda, tinha mulheres muito bonitas. E ele se apaixonou por uma das meninas mais bonitas da cidade. E ele tentou de todo jeito cortejar, mandava flores, mandava carta, e ela não queria nada com ele. E aí o que ele fez? Ele começou a falar mal dela para a cidade. Começou a falar mal, falando que ela era uma pessoa que não era de uma boa índole, que ela era uma, né, entre aspas, uma vadia, e isso se espalhou pela cidade, a ponto dessa moça não querer mais sair na rua. Ela não queria mais sair na rua, de tanto que ela estava envergonhada, porque as pessoas falavam, nossa, eu não sabia que você era assim, nossa, fulano de tal me contou isso, e ela começou a andar de cabeça baixa e não saía mais dentro de casa, e ela entrou em depressão. E esse rapaz ficou sabendo, e ele ficou muito arrependido. E aí ele foi até o padre da cidade, um padre muito cabelinho branco, já com muita experiência, muito sábio, virou para ele e falou assim, ele virou para o padre e falou assim, padre, eu preciso me confessar. Porque a igreja católica tem, né, esse dogma da confissão. Eu preciso me confessar, claro, vamos lá, né, no confessionário, sentou e foi conversar, padre, eu fiz isso. Será que eu posso ser perdoado? Pode, eu vou te dar uma penitência. Vai na sua casa e traz para mim um colchão, um travesseiro de pena de ganso. Traz para mim esse travesseiro. Aí o menino pensou assim, gente, mas é isso a minha penitência? Vai lá. Aí ele foi e tal, foi para casa. No outro dia, na hora da missa, o padre estava lá, ele esperou a missa terminar, foi até o padre e falou, que padre? Trouxe o travesseiro. Aí o padre olhou para ele assim, muito bem, meu rapaz. Aí o menino todo feliz, pronto, já tá feito, já tô livre do pecado e tal. Ele falou, não, ainda não, calma, só tá começando. Eu quero que você suba até a torre da igreja, vá lá em cima, corte o travesseiro e jogue essas penas de ganso e deixem elas voar. Assim o menino fez. O menino foi, fez isso, o rapaz, né? E aí ele volta e desce. Padre, já fiz, estou perdoado? Não, a sua penitência começa agora. Do seu pecado. Qual que é, padre? Agora você vai passar pela cidade e recolher todas as penas que o vento levou da cidade inteira. Que isso, padre? Mas é impossível. E aí o padre falou com ele, meu querido, uma palavra, quando ela sai da nossa boca, ela não tem como mais ser recolhida. Ela já foi dita.
Então, o padre falou com ele: agora você deve ir, seguir e não pecar e vigiar as suas más tendências. Perdoado por Deus você está, agora você tem que se perdoar. Porque não dá para você recolher na boca de cada um aquilo que já foi dito e espalhado. Eu sempre lembro desse episódio, eu achei que ele casava bem com o escândalo, porque isso é o que acontece nas nossas vidas. Quantas vezes vidas são ceifadas por causa de mentiras, que muitas das vezes até saem de nós, e a gente nem sabe. Então, nesse momento, será que não seria virtuoso que nós fôssemos mudos? Percebem? Quando Jesus ele usa essa questão de cortar, é de cortar mesmo pela raiz. Porque muitas vezes a gente faz assim, a gente acha que escândalo é só aquilo que os nossos olhos veem. Vou dar um exemplo. Eu brigo com meu marido dentro de 4 paredes. A gente briga, se agride e tudo. Dentro daquele 4 paredes, aquilo ali ficou guardado entre nós dois. Então a gente acha que isso não é escândalo. Porque foi entre a gente. Mas é um escândalo o quê? Evangélico. Quando esse mesmo episódio acontece, vamos supor, na calçada da minha casa, ele já não é um escândalo contido. Ele é um escândalo que entra no vocabulário público, ele entra na internet e por aí vai. Então é onde a gente tem que tomar cuidado, entende? Porque a gente acha que escândalo é só aquilo que os olhos veem, e não é. É aquilo que acontece dentro de 4 paredes também. E é muito importante a gente lembrar, porque a gente pode, nesse caso desse caso lá do padre, da igreja, quantas vezes a gente traz algo à tona sem a gente nunca ter visto? Tá chamando? Sem a gente nunca ter visto, né? Então, a gente olha assim, e aí Jesus continua no Evangelho: é necessário que o escândalo venha, porque estamos em expiação na terra. Os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios. Entende? Olha só, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiveres cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que tal mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más e as escórias. Emmanuel, né? Na verdade, nem Emmanuel, é Edivaldo que fala, né? Que a bala perdida, na verdade, não é uma bala perdida, é uma bala achada. Aí você fala assim, mas como assim uma bala achada, né? Quando eu fui ver esse estudo do Edivaldo. É porque, às vezes, a gente vem nessa terra com a predisposição, tipo assim, eu vou morrer em tal dia. Só que a espiritualidade, ela precisa encontrar um meio de que a gente vai embora desse corpo, certo? E aí, em determinado momento, eu tô passando no lugar, aí tem uma bala perdida, eu tinha que morrer naquele dia, então o que acontece? A bala me acha. É nesse sentido que Divaldo fala. Olha que interessante. Ou seja, não é que eu tinha que morrer de bala. A gente espírita, às vezes, tem essa predisposição, não, fulano morreu porque tinha que ser assim. Não, nem sempre é. A espiritualidade usou daquele mal para fazer o que precisava naquele momento. Ah, Mônica, mas e se aquele mal não existisse? A espiritualidade ia encontrar um outro caminho. Seria assim, simples. Vocês estão conseguindo compreender o sentido do escândalo? Então a gente precisa ficar atento ao que a gente traz dentro do coração. E quais são os nossos escândalos hoje? É uma reflexão que eu me fiz durante esses dias de estudo. Quais são os escândalos que eu cometo em 4 paredes e que ninguém vê? Quais são as imperfeições que eu preciso silenciar? Só que é importante lembrar o seguinte, por exemplo, pega um carro.
Você tem um carro que está lá com uma luzinha de óleo, que está precisando trocar o óleo. Você pega, abre o painel do carro, tira aquela luzinha lá de dentro, pronto, acabou. Não tem mais a luzinha acendendo. O problema foi resolvido? É isso que a gente precisa entender, que quando a gente precisa cortar, é cortar lá na raiz e lá no fundo do problema. E às vezes, a gente usar da tecnologia que a gente tem hoje para entender determinadas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu peguei para estudar esse livro, O Escândalo em Nós, eu peguei e falei, gente, por onde que eu começo? Porque quando você lê esse evangelho, você não sabe nem, você fica tão desnorteado que você fala assim, por onde que eu sigo aqui, né? E aí as coisas vão clareando. E para minha surpresa, eu peguei esse texto, por indicação de uma amiga, copiei, coloquei na IA, e a IA, ela fez reflexões incríveis sobre o que é essa passagem do Cristo. E para que a gente usa a tecnologia que tem hoje a nosso favor? Porque ela pode ser alimentada para o bem, como ela pode ser alimentada para o mal. Né? Porque tem aquele estado assim, nossa, o mundo está perdido. Não, não está perdido. O mundo é feito de quê? De pessoas. Se o mundo está perdido, são as pessoas que estão perdidas. Não é o planeta, porque esse planeta, se você olhar esse planeta, ele é todo harmônico. Pega uma montanha. Você já viu quando você chega no mar pela primeira vez, você fica sem acreditar naquela imensidão. É tudo muito perfeito. Como é que a gente tem coragem de dizer que o mundo está ruim? Quem compõe esse mundo? Somos nós, com as nossas imperfeições. Então é para esse lugar que a gente precisa olhar. A gente precisa fazer essa reflexão. E a gente tem que usar os recursos que a gente tem hoje. Quais os recursos que eu tenho hoje para poder olhar internamente dentro de mim e entender quais escândalos eu preciso silenciar na minha vida. E muitas das vezes a gente nem sabe quais são. Por isso que a gente não silencia. Não é porque eu não digo, não é porque eu não faço que não é escândalo, mas eu penso e sinto. Nós somos feitos de energia, frequência e vibração. Tudo o que eu penso em algum lugar é captado no universo. Então a gente tem que tomar cuidado em todos os sentidos. Eu lembro que o apóstolo Paulo falava assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E é essa reflexão que a gente precisa entender no nosso dia a dia. Eu gosto muito de contar historinha assim, no lúdico, porque a gente acaba entrando e entendendo o sentido da história. Quando eu falo no olhar assim, tem uma história, eu esqueci o nome dela, é Scarlett, ela é da Califórnia, eu acho que é Scarlett, tem uma biografia dela de muitos anos, que conta o seguinte, ela tinha 4 anos de idade, ela morava na Califórnia e passava férias com o avô, numa fazenda. E o avô dela era muito rico, então eles tinham uma mansão. E aí, ela estava amanhecendo o dia nessa fazenda, e na hora que ela adentra a sala assim, e que ela chega no meio da sala, que ela olha da janela, ela fez esse livro por causa dessa história. Que ela chega na janela, ela olha os 2 irmãos chorando. Os 2 irmãos chorando muito, né? E ela olha e descobre que os irmãos estão chorando porque o cachorrinho da família tinha morrido. E ela também começa a chorar. Porque os irmãos gostavam muito do cachorro. Ela nem gostava tanto, ela fala no livro, mas eles gostavam, então ela chorou. Então ela ficou olhando para aquela janela da tristeza e ela começou a chorar. E foi chorando. Só que ela não percebeu que o avôzinho dela estava também nessa sala. Aí o avô chega, põe as mãos nos ombros dela, né? Aquelas mãos pesadas do avô, e ela pequenininha, com 4 anos, olha para ela e fala assim, por que você está chorando? Ah, porque os meus irmãos estão tristes, porque o cachorrinho morreu. Aí ele pegou a mãozinha dela, toda delicadinha, levou ela para uma outra janela e abriu essa janela. Quando ele abre essa janela, ele fala com ela assim, tá vendo aquelas flores ali? Nós plantamos no verão passado. Olha como elas estão belas. Olha como é lindo essas flores. E aí ela pega, sai, vai até o jardim, cheira as flores, enxuga as lágrimas e fica ali
né, contemplando aquelas flores. Aí o vô dela volta, pega, traz ela para o centro da sala e fala assim, olha, abaixa, né, olha nos olhos dela e fala assim, minha querida, quero te contar uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Em todos os momentos da nossa vida, vão existir janelas que nos vão remeter a tristezas. E atrás dessas janelas de tristeza, se você olhar, vão existir janelas que te remetam para a alegria. Cabe você escolher em qual janela debruçar. Então, e aí ela conta, e aí o livro todo se desenrola nessa história. Que mesmo com 4 anos aquilo marcou. É o que o Evangelho nos diz aqui na questão dos escândalos de termos autopiedade da gente escolher em qual janela que a gente vai debruçar. Se a gente vai debruçar nessa janela da imperfeição, de que a gente não dá conta, de que esse mundo eu vim para sofrer mesmo, esse mundo eu não tenho sorte, esse mundo as coisas só dão erradas para mim. Ou a gente vai pular a janela e vai abrir uma janela de que como esse mundo é maravilhoso, como eu sou grata pelas coisas que eu tenho. Então a gente tem as duas opções. E cabe a nós que já conseguiu enxergar uma janela da gratidão, das coisas belas, tirar aqueles que estão lá na janela da tristeza e trazer para o nosso lado. Porque não adianta nada, Emmanuel nos fala que não adianta nada eu não fazer o mal. Mas se eu não fizer o bem. É tipo aquelas pessoas assim, eu vou pro alto da montanha porque eu não quero fazer o mal para ninguém. Fica lá, o resto da vida. Tá tendo alguma virtude nisso? Não tá, ele não tá convivendo. Por que Jesus escolheu que nós viéssemos entre a gente, relacionando entre a gente, que uns aos outros a gente aprenda um com os outros? Tanto é que ele teve 12 discípulos. Ele podia ter feito a missão dele sozinho, não podia? Ele podia ter vindo aqui e feito tudo que ele fez sozinho, mas ele escolheu estar entre as pessoas. E por que a gente escolhe estar longe? Fulano me fez mal, eu não converso mais. A gente vai alimentando dentro da gente imperfeições que são escândalos. Pequenas imperfeições, pequenos escândalos assim, ó, do nosso dia a dia. Vocês já pararam um dia, faz um teste, um dia sem reclamar de nada. De 8 horas da manhã até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Experimenta não reclamar de alguma coisa. Ah, não, hoje amanheceu muito chovendo. Meu Deus, está chovendo demais. Reclamou. Nossa, hoje está muito calor. Meu Deus, que calor é esse? Reclamou. Nossa, que trânsito é esse? Meu Deus, vou chegar atrasado. Reclamou. Experimenta ficar um dia sem reclamar. Às vezes, a gente só tirar uma coisinha nossa da imperfeição já muda toda a nossa história. Sendo assim, dirão que o mal é necessário e durará para sempre, porquanto se desaparecesse. Então, aí, isso aqui é a frase do Amigo de Verdade no livro do Evangelho. Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados. Também desnecessário se tornaria quaisquer castigos. Se o mal por si só nunca vai acabar, então para que Deus tem? Se a gente entende que só tem mal. Porque tem gente que fala assim, o mal nunca vai acabar. Eu já escutei isso de várias pessoas. Gente, o mal não vai acabar, o mal sempre vence. Eu falo assim, como? Né? E aí, se o mal sempre vence, para que tem que ter castigo? Por que a gente vive as nossas provas aqui nesse planeta? Se o mal vai vencer? Como? Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens do bem. Só homens do bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal já foi banido. Tal virá
a terra quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se tornam povoados por espíritos primitivos. Que é o que está acontecendo no planeta Terra. Lembra que a gente está no mundo de provas e expiações? Esse mundo de provas e expiações, ele está fazendo tipo o joio do trigo. Quem continua no processo evolutivo que a Terra está entrando na quarta dimensão e que vai voltar para o primitivo, porque ainda não deu conta de amar. Por que é o processo da regeneração, do processo de regeneração? Nada mais é do que a vibração elevada do amor. Mônica, mas o que é? É só isso? Basicamente se resume a isso. Porque se eu amo, a gente consegue fazer mal, tudo bem, né? A gente ainda faz mal inconsciente para aquele que a gente ama, mas a gente faz o bem para quem a gente ama. Muitas das vezes a gente faz o mal pelo apego, que a gente acha que o outro quer o que a gente quer, mas normalmente a gente ama, que foi o que Jesus trouxe. Então o mundo de regeneração nada mais é do que o amor em tudo. Se eu amo, eu não bato, se eu amo, eu não brigo, se eu amo, eu não agrido, se eu amo, eu não falo mal dos outros. Se eu amo, eu não cometo escândalo. Mas, ao mesmo tempo, que espíritos primitivos, que além disso servem de habitação de exílio e de distâncias expiatórias aos espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. É para esse lugar que a gente quer ir? Porque quando eu li isso aqui, eu falei assim, sim, existe a separação de quem é bom e quem é mau. Então, a gente precisa entender de qual lado a gente está. Não dá mais para ficar em cima do muro. Porque a informação está por todo lado. E a gente tem que buscar essa informação o tempo inteiro. Não é só o dia que a gente vem aqui na palestra e que a gente vai receber uma palavra amiga e que vai acalentar o coração. A gente tem que pegar e levar isso para nossa casa e trabalhar isso. Por exemplo, hoje a gente estudou o tema do escândalo. Então a gente tem que ir para casa, refletir sobre isso, procurar entender, ler o livro de Emmanuel, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre essa questão do escândalo. A gente tem que aprimorar até esgotar tudo que tem ali que a gente possa descobrir nesse sentido. Porque agora vocês nunca mais vão olhar escândalo da mesma forma, vão? Não tem como, eu não consigo. Porque não existe, porque a gente percebe que a gente está emaranhado em escândalos. E o que a gente precisa? A gente precisa liberar isso da gente. E recurso a gente tem. Porque a gente tem os livros, a gente tem o Evangelho, a gente tem os livros espíritas, a gente tem o passe. Mas aí o que depende? Deus, é aquela velha história, Deus faz tudo pra gente, menos a nossa parte. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa reprogramar a nossa mente, mudar os nossos hábitos. E como que eu mudo isso da noite para o dia? Não, um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. E os hábitos, eles são mudados de uma forma tão genuína que na hora que você assusta, você já está fazendo. É tipo quando você começa a dirigir, que você sai do carro, você não lembra se você puxou o freio de mão, aí você volta para conferir se você puxou o freio de mão, aí você olha para a marcha para ver se você passou a primeira, depois você olha, aí de repente você está dirigindo de uma tal forma que você nem lembra mais que marcha que você passou, o que passou, se não passou, qual rua você foi, de tão automático que fica. Então o hábito do bem, ele tem que ser construído para que o mal seja silenciado dentro de nós. Porque nós estamos nessa era, pessoal, do que a gente chama de elevação da vibração do amor. E até a música que a gente escuta nos tira desse lugar da vibração do amor. Essa semana eu recebi um estudo falando de camundongos que foram colocados a níveis extremos de músicas, uma oposta da outra. Os camundongos da turma A, eles eram mais ou menos uns 4, 5, eles foram colocados num local onde só tinha uma saída. E foram colocadas músicas
Essas músicas assim, tum, 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 sabe? Assim, funk, músicas com palavras de ofensa, essas músicas que até dói o ouvido, né? E aí eles foram colocados lá. E eles começaram, como eles não achavam saída, eles começaram a brigar entre si, comer uns aos outros, a morder uns aos outros de uma forma assim, que eles tiveram que abortar, porque não ia sobrar nenhum rato. Em contrapartida, na sala B, foi colocado 5 ratos da mesma forma, com o mesmo local da saída. E nesses lugares foram colocadas músicas que elevavam a vibração. Músicas clássicas. Sabe? Essas músicas que a gente tipo escuta aqui na hora que a gente chega na casa, que acalenta o coração. Foram essas músicas. E nesse momento, os ratos, eles quase dormiam. E aí eles foram e todos eles encontraram a saída. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso ambiente. O que a gente alimenta dentro do nosso ambiente? Isso aí foi o exemplo da música, mas o que a gente alimenta dentro da nossa casa? Qual é o tipo de fala que a gente usa? A gente pede com gentileza. Na hora que a gente acorda, a música que a gente acorda é uma música para harmonizar o lar. É uma música que faz a gente se conectar um com o outro, tamanha vibração, porque a gente chega nessa casa que dá vontade de, pelo menos eu, dá vontade de sair abraçando todo mundo, porque é uma harmonia tão gostosa. A gente sente que a gente é irmão mesmo aqui o tempo inteiro, porque tá todo mundo sintonizado na mesma vibração, buscando se elevar, buscando encontrar uma cura para sua dor, tá todo mundo envolto do mesmo propósito. E o que a gente está colocando dentro da nossa casa para elevar essa vibração e silenciar os escândalos? Silenciar as brigas, as rusgas, o leve trás. E a gente começa pela nossa casa. É pela nossa casa que a gente silencia os nossos escândalos. Porque é do nosso lar que surge jovens que maltratam cães, ou jovens que cuidam dos cães. É da nossa casa que a gente cria pessoas que não pegam em armas ou que pegam em armas. É de dentro dos nossos lares que saem pessoas que falam do amor ou que falam do mal. E é tudo alimentado dentro do nosso lar. E o que eu alimento dentro do meu lar? Eu faço o evangelho no lar pelo menos uma vez na semana. Eu coloco uma música de energização para harmonizar a casa e para poder, né, se algum amigo ali desencarnado está ali para me perturbar, que ele possa ser acolhido e amparado e ser encaminhado para a luz. Ou eu alimento e instigo esse meu amigo desencarnado que se encontra ali por causa de um débito passado. Tem uma frase que fala que se a dor vier ao nosso encontro, que ela nos encontre trabalhando e amando. Porque com certeza Deus vai falar, espera um pouquinho. E se existe amor, as imperfeições são silenciadas. Os escândalos são silenciados. Então, a gente precisa entender o que a gente está buscando. O que a gente está alimentando. Já para finalizando, né? Tem Sócrates, né? Ele era um filósofo que tinha muitos discípulos, muitos seguidores. E ele tinha com ele uma sabedoria muito grande. E certo dia, um dos discípulos dele falou para ele: Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar de um dos seus amigos. E aí Sócrates olhou para ele e falou com ele assim: meu irmão, senta aí, vamos conversar então. Pois é, Sócrates, eu preciso te contar. E aí Sócrates falou assim: não, antes de você me contar, a gente precisa passar pelo crivo das 3 peneiras. Vocês conhecem essa da crivo das 3 peneiras? E aí Sócrates falou, aí o amigo dele, né, o discípulo de Sócrates falou assim: crivo das 3 peneiras? Como assim? Então vamos lá. O que você tem para me contar é bom? Aí o discípulo de Sócrates falou assim: não tem nada de bom que eu vou te contar. Tá. Segundo, o que você vai me contar é útil?
Não, não é útil. Muito pelo contrário. Terceiro, o que você vai me contar é verdade? Aí ele fala, não sei. Eu fiquei sabendo de um amigo, eu não vi. Então, meu amigo, sinto muito, mas eu não quero saber. Se a gente colocasse nas nossas vidas o crivo das 3 peneiras, quantas coisas seriam evitadas nas nossas vidas? Então, eu deixo essa mensagem como forma da gente compreender como a gente pode afastar da gente aquilo que não serve. Porque se não é bom, não é útil, não é verdadeiro, o que você vai fazer com isso? Se chega uma mensagem no seu celular de alguém mostrando uma fofoca, uma traição, aquilo é útil? Aquilo vai fazer o bem para alguém? Então, para que você vai mostrar? Para que você vai espalhar? E assim, em todos os lugares, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, que a gente possa compreender. E aqui tem uma frase de Emmanuel para a gente terminar, que ele diz o seguinte: recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio, a conclamarmos-nos ao próprio burilamento. Utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedida, ou seja, estar aqui no mundo são horas concedidas e emprestadas, nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculde para empreender as renovações, que sejamos carceradores. Somos espíritos eternos, e conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado no que evidenciam de útil e de preparar o futuro para que o destino nos faça mais leve e elevados. Lembramo-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Erros teremos sempre inúmeros. Débitos temos ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Isso aqui é de Emmanuel. Então, que a gente possa compreender, que a gente possa olhar para os nossos pequenos escândalos e silenciá-los a cada dia, tá? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de todos e que a gente consiga caminhar juntos, né?